Mas então, voltando para o nosso pensamento, né, que eu falei lá. Então, assim, nós reagimos ao meio externo, mas também reagimos ao meio interno. Então, o meio externo a gente não consegue muitas vezes cuidar, a gente não consegue mudar muitas vezes, né? Então, a gente pode se revoltar porque tem muita coisa ruim acontecendo, as formas como estão acontecendo, mas nem tudo a gente consegue mudar agora, mas o meio interno a gente consegue. Então, o nosso pensamento influencia diretamente, de novo. Então, tanto a ansiedade quanto a depressão, por exemplo, tem os critérios para diagnóstico e tratamento médicos quando indicados, mas a ansiedade, ela está muito ligada com um pensamento excessivo no futuro, com o medo do que vai acontecer. Se a gente deixar o nosso pensamento, ele leva a gente, ele não para, então a gente tem que saber identificar isso e quebrar esse ciclo, não deixar isso se alimentando. Né? E a depressão e a tristeza profunda é quando a gente está muito preso no passado. Então, agora, na verdade, nesse momento, também muita coisa do passado e presente estão se misturando. A gente está perdendo gente todos os dias. Nós estamos num luto coletivo todos os dias. Mas se a gente deixar que isso domine a maior parte do nosso dia e dos nossos dias, daí a gente entra nos critérios para diagnóstico daí realmente de depressão, às vezes de ansiedade com estágio de tratamento. Então, se a ansiedade viver só no futuro, preocupado com o que vai acontecer, e a depressão a gente ficar preso no passado, e isso são os nossos pensamentos que fazem, o que a gente tem que fazer é viver o presente. Né? Então, saber identificar quando nossa né, a cabeça está pensando só lá na frente. Isso que a gente assiste, o que a gente ouve, o que a gente fala também, perfeito. É a Cíntia, né? As boas energias, exatamente. Boa energia atrai boa energia. O que a gente assiste, o que a gente escuta, o que a gente fala, vai alimentando os nossos pensamentos. Então, como eu falei isso, Augusto Cury fala bastante também disso, do pensamento, do poder do nosso pensamento. E isso não é estudado na medicina. Né? Mas Augusto Cury desenvolve tem vários programas de treinamento de emoção, de gestão. A escola do Arthur, eu fiz questão de que fosse uma e tinha possibilidade de fazer, que tenta trabalhar a emoção das crianças. Então, assim, são duas coisas ainda que eu quero falar, além das coisas que a gente falou, né? Pra gente aprender a viver o presente, que aí entra a atenção plena, entra o mindfulness, que eu vou dar uma palavrinha só, e o poder da espiritualidade também, que é muito importante e não se fala, né? Então, e como que a gente vai pensar isso? Como é que eu vou desligar do mundo, né? É a gente não ficar vendo notícia enquanto a gente come, é a gente não ficar vendo notícia quando a gente deita, ou quando a gente vai dormir, ficar mexendo no celular. A gente aproveitar os pequenos momentos do nosso dia. Então, quando a gente está fazendo alguma atividade física, consegue não deixar a cabeça ir a mil pensando só nos problemas que você tem que resolver. É você curtir toda aquela endorfina que está sendo liberada, aquele bem-estar. É se permitir não ficar preocupado com o trabalho, com as questões sociais que a gente está vivendo, porque naquele momento você decidiu fazer atividade física e você optou por cuidar de si mesmo, então é importante que você se foque naquilo. Ler um livro, dar uma volta na rua com um cachorro, né? Cada um sabe da sua realidade, mas dentro daquilo que você vive, de como você vive, como que você pode viver o momento presente. Então, tem esse estado de atenção plena que o mindfulness ajuda a gente a sair do piloto automático. E isso é bem importante a gente aprender. Tem vários, assim, na internet a gente acha muita coisa. Tem um curso, eu fiz uma vez um curso de mindfulness de 8 semanas. Mas é difícil a gente colocar no dia a dia tudo que a gente aprende. Pelo menos na minha prática eu tenho muita dificuldade ainda. Mas eu consigo identificar quando meu pensamento está divagando. Por isso que a gente consegue não alimentar isso, sabe? Assim, o mindfulness, então ele fala muito desse tirar nossa mente desse modo Windows, né? De ficar pensando em mil coisas ao mesmo tempo, de focar naquilo que a gente está fazendo. É o tipo de meditação mais estudado pela ciência e mais estudado pela ocidentalidade também. Ela não tem relação nenhuma, apesar de ser considerado um tipo de meditação, não tem relação nenhuma com nenhum tipo de religião, que é muito comum. Tem muitas meditações relacionadas a ritos religiosos,
mas o mindfulness não está atrelado a nenhum rito religioso específico, né? São técnicas que a gente aprende para relaxar, para respirar. Respirar é extremamente importante, a gente levar o oxigênio para o nosso corpo, a forma como a gente respira influencia nisso tudo que a gente está falando. E o mindfulness ajuda muito a gente a ter mais compaixão, ter mais empatia, tanto pelas pessoas quanto com a gente mesmo. É importante, é muito fácil a gente ter empatia e compaixão com os outros que estão sofrendo, mas a gente esquece do nosso sofrimento. Então a gente se cobra demais, né? A gente permite que os outros errem muito mais do que a gente erra. Então, assim, como que a gente sai do piloto automático? Tem algumas técnicas que a gente pode fazer e começar para perceber quando que a gente está divagando demais com o pensamento, com a cabeça, né? Então, quando a gente consegue controlar isso, a gente consegue relaxar, né? Então, não é de uma forma alguma manter a mente vazia, por exemplo, né? Que há muitas, às vezes, frentes, não é você focar naquilo que você está fazendo. Então, se você vai escovar os dentes, por exemplo, evitar no começo para a gente perceber, né? Isso depois são coisas que o nosso corpo, na verdade, coloca muitas atividades no nosso dia a dia no piloto automático para a gente não gastar energia com aquilo e focar energia no que realmente importa. Isso, exatamente. Não adianta a gente caminhar num belo parque e ficar pensando nos problemas e não curtir o ambiente. Perfeito. Então, como que a gente consegue aprender a curtir o nosso momento? Técnicas, né, que dá pra gente usar, por exemplo, ao invés de escovar os dentes, eu escovo com a mão direita, começar a trocar de mão, porque a gente começa a prestar atenção no movimento que a gente está fazendo. Ou movimentos circulares, lavar o trilho de trem, que eu falo pro Arthur. Então a gente começa a perceber o que a gente está fazendo. Quando a gente vai comer, em vez de comer com a mão que a gente sempre come, tentar comer com a mão diferente. Para mim seria a mão esquerda. A gente começa a prestar atenção no movimento que a gente está fazendo. Então isso que é importante, não ficar pensando na pandemia lá fora, é prestar atenção no que eu estou comendo. Influencia muito a questão de obesidade também, a saúde no que a gente come. Então, se a gente não presta atenção no que a gente come, na saciedade que a gente né, sente ou não quando a gente está comendo, a gente come a mais, ou a gente come de menos. Então, tem tanto, né, aí transtornos que podem ser desenvolvidos a partir da anorexia, bulimia, mas a obesidade também. Então, para a gente evitar de ter essa sensação de, né, efeito de recompensa, que a gente está falando dos hormônios ali, da dopamina, por conta da alimentação errada. Então, essas pequenas coisas que a gente faz no dia a dia, a gente pode, quando a gente vai sentar para dirigir, prestar atenção no que a gente está fazendo, né? Então, e depois disso a gente consegue ir tirando essas atividades do piloto automático para a gente focando em outras coisas, para a gente perceber quando a gente está num parque aberto, podia estar curtindo lá, mas a nossa cabeça está pensando em outras coisas. Então é importante a gente ter esse estado de atenção plena para que a gente viva. Isso é super difícil, é uma atividade diária, mas é importante a gente fazer e começar do zero, do pouquinho. E a gente vai percebendo os benefícios do nosso dia, sabe? Dia a dia. Então, é muito importante perceber como a gente se sente e por que dos nossos sentimentos. Mas se a gente não está prestando atenção na gente, no momento presente, os nossos sentimentos a gente não percebe. E daí que a gente adoece, e daí que a gente sofre. E adoecimento aqui não é só questão de doença mesmo, né? Mas questão de sofrimento emocional que a gente está falando. Gente, agora a questão da espiritualidade que eu falei, que eu queria chegar também para a gente abordar. É importante. Aqui, ó, tem um psicólogo falando aqui, ó. Buscar ajuda psicológica também é importante para colocar em palavras o que sente, exatamente. E a ajuda profissional, psicológica, é importante os relacionamentos intersociais, a gente saber que não está se sentindo sozinho, né? Conversar com um amigo, se não pode presencialmente, mas né, virtualmente, desabafar com as pessoas, mas a psicologia, buscar ajuda profissional é muito importante, porque há formas adequadas de fazer isso também, né? E na verdade isso é muito pouco valorizado ainda, sabia? Bem importante. Obrigada, Solange, pela tua colocação. A gente valorizar o profissional da psicologia é muito, a maioria das pessoas acha que é um investimento, é um custo, não é um investimento, e é um investimento na nossa saúde. É bem importante a gente saber colocar em palavras, e há formas que ajudam a gente a fazer isso também.
colocar em palavras faz a gente às vezes escutar o que a gente está pensando, faz a gente entender a importância e a dimensão daquilo. E voltando para a espiritualidade agora, é muito importante que a gente olhe para a nossa espiritualidade também. E a espiritualidade aqui é diferente da religiosidade, né? Que também é importante. A religiosidade são vários rituais que ajudam a gente entrar em contato com o divino, fazer essa conexão com o transcendente. Mas ela ajuda, facilita bastante, mas são coisas dissociadas, né? Então não necessariamente uma pessoa espiritualizada é uma pessoa religiosa. Então, independente da religião que você tenha ou da fé que você tenha, é importante trabalhar a espiritualidade. A espiritualidade que faz a gente pensar nas questões mais profundas da nossa vida, da nossa existência, no sentido da nossa vida, né? Então a gente buscar sentido, por que eu estou vivendo isso tudo? Por que a gente está passando por isso tudo? Nosso espírito é o nosso sopro de vida. Então, se a gente não cuida do nosso espírito, a gente não cuida do nosso corpo, a gente não cuida da nossa mente, a gente não cuida da nossa vida, a gente adoece. Né? A espiritualidade permite que a gente vá em busca de respostas, em busca de propósito, em busca de conexão. E a conexão, desde a conexão com a gente, a conexão com o outro, com a outra pessoa, e a conexão com algo mais amplo, com Deus. Então é muito importante. Né? Tem um livro que eu acho muito lindo, não é uma leitura tão fácil às vezes, mas é Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Né? E tem uma frase que ele fala, que ele fala, se você achar um sentido no que você está vivendo, né, você aguenta qualquer como. É uma frase, acho que de Nietzsche, que ele coloca no livro dele. Viktor Frankl ele passou por campo de concentração, então, né, tem esse estudo, por que algumas pessoas sobrevivem ao campo de concentração, que é quase, se a gente for fazer uma analogia que a gente está vivendo agora com a pandemia, por que algumas pessoas sobrevivem a isso e outras não? Porque algumas pessoas encontram sentido naquilo que estão vivendo. Então a gente precisa encontrar sentido, a gente precisa trabalhar a nossa espiritualidade. Então se você tem alguma religião, busque essa religião, porque pode te ajudar de muitas formas. Busque pessoas que podem te orientar espiritualmente, profissionais que podem te orientar profissionalmente, espiritualmente. Então a religião ajuda muito a trabalhar a questão da espiritualidade também, às vezes para quem não sabe por onde começar, né? Mas a meditação também permite com que a gente entre em contato com a espiritualidade.